E aí, seus positivamente tóxicos? Bora falar de maternidade doideira? Livro de hoje, A Pediatra André Del Fuego, romance, saiu pela Companhia das Letras, romance curto, né? Mas, aliás, todos os romances hoje são relativamente curtos, né? Parece que essa parada de romance com mais de 300 páginas na literatura brasileira é uma raça em extinção, assim, né? Tá rolando isso. Acho que é porque, né? Não sei, mercado, né? Lógicas de mercado, imagino que seja isso. Cara, Pediatra é um romance. O último romance da André Del Fuego saiu, acho que ano passado, ou esse ano. Saiu ano passado. E é um romance que vai contar a história da Cecília, que é uma médica pediatra e uma narcisista de carteirinha. Tá? Ela é uma mulher que tem um marido deprimido, com quem ela rompe a relação ainda no começo do livro. Ela arruma um amante, que é o Celso, e o Celso é casado, e a mulher dele está grávida e ela faz o neonatal da criança, né? Do Bruninho. E a gente vai acompanhando o desenvolvimento psicológico dessa personagem ao longo dessas 160 páginas e vendo como que ela desenvolve a relação dela com as pessoas, né, com os objetos ali ao redor dela, e como ela começa a tratar todo mundo da mesma forma, né, existe um padrão ali. E principalmente como ela como ela passa, né, de ser uma mulher que odeia criança, embora seja uma pediatra que odeia criança, ela é como chama, né, o natalista, né, que é a pessoa que trata do 0 até os 28 dias, né, a criança, depois passa para frente, né? Para uma mulher completamente obcecada pelo filho do amante dela, né? E ela vai lentamente desenvolvendo essa obsessão. A Cecília é uma mulher que ela é pintada pela escritora desde o primeiro momento como uma mulher muito detestável, pelo menos aos olhos do leitor que está acostumado a ter um tipo de leitura um pouco maniqueísta sobre os personagens e tudo mais, né? Então a gente sabe que o personagem daquilo que a gente produz e aquilo que a gente lê hoje, das duas uma, né? Ou é um personagem detestável ou é uma vítima de alguma coisa, né? Uma dessas duas coisas. É muito difícil que não seja nenhuma dessas duas coisas. A Cecília, eu disse que ela é narcisista de carteirinha porque ela, primeiro, ela não se incomoda muito em ter a vontade de se especializar. Ela só quer ganhar o dinheirinho dela ali. Ela fez medicina por influência do pai, que também é médico, trabalha ali no mesmo hospital que ela, não sei o quê. Mas principalmente porque ela não ama nada. Ela só quer ter as coisas e as pessoas, mas sem amar. Então dessa maneira a gente acompanha ela desenvolvendo uma leve obsessão pelo amante da empregada dela, que é um segurança de uma pizzaria que fica ali perto da casa dela, e que é primo da empregada. Ela começa a desenvolver uma obsessão pelo filho do amante, pelo amante, pelas pacientes de um outro pediatra, que é um pediatra que está associado ao movimento das doulas e do parto humanizado e etc. O qual ela faz uns comentários assim, tipo, enraivecidos e muito bem humorados sobre essa positividade tóxica do parto humanizado, que eu acho, cara, muito engraçado, assim. Quer ver como é que ela fala aqui, cara? Essa aqui tá na página 109. Deixei Maria Amélia, que é uma médica que trabalha com ela lá, embaraçada ao abrir minha boca, mas acabei desabafando sobre a doula que atrapalhava nos partos. Afinal, tirar a doula era tirar Jaime, que é o outro pediatra lá que faz os partos lá, né? Falei da hipnose coletiva, da mãe prana, da seita que projetava um futuro de lacerações perineais de 4º grau, hipóxia e contaminação por um preço acessível, dividido em cheques entregues a partir do 3º mês de gestação.
Doulas procuram um curso de enfermagem obstétrica que elas têm certeza vão levá-las ao patamar de alguma coisa diplomada. Elas se aproximam de pediatras permissivos que acabam aceitando-as porque mães passaram a exigir babás de mulher adulta ocupando espaço físico e emocional. São dependentes químicas, viciadas em parto natural, em que se deleitam com a aventura de sem ter que subir a montanha, vampirizando o parto alheio para aspirar ocitocina, atrás da bruma potente do nascimento. Sem contar que para elas, o médico pediatra em cena, nada deve interferir no espetáculo da assistência natural. O médico fica em pé no canto do apartamentinho como fator de suporte psicossomático. Faz de conta que temos médico, mas sem a medicina. Isso quando o pediatra natural não chega atrasado na casa do paciente, pois foi convocado no limite da angústia fetal. Porém, não vai acompanhar a mãe na transferência feita no carro da doula, porque ele nem deveria estar lá. No máximo, dará o endereço do hospital mais próximo. Enfim, esse tipo de comentário, assim, que, por um lado, é calcado no ressentimento, numa raiva, né, da medicina tradicional e da já sabida prepotência médica em relação a alternativas, mas por outro lado também demonstra um certo cansaço que é de uma opinião geral assim, sobre esse tipo de arregaço fisiológico aí, que é o tal do parto humanizado aí, na opinião aí que eu andei colhendo aí de umas mulheres aí que falaram comigo sobre esse livro. Interessante notar isso porque a fala dessa Cecília, dessa personagem, é uma fala muito de mundo real e do mundo real da medicina, né? Onde a sensibilidade com o outro ela é muito escassa. Então a gente tem cenas aqui, cara, que são narradas com a maior normalidade do mundo, e se você passar batido, se você levar em consideração apenas o tom da voz da narradora, você não vai perceber que aquilo ali se trata de uma violentíssima no nascimento de alguém. Assim, se a pessoa fala assim, não, tudo normal ali, sinais vitais, a anestesia foi aplicada, olhando na paciente claramente não fazia efeito, mas o sinal estava estável, tudo bem, criança nasceu legal, parará, aquela marca do fórceps vai sair da cara dela em uma semana e coisa do tipo. Então assim, esse tipo de comentários assim, que é parte da rotina médica e que vem sendo denunciado cada vez mais por parte desses movimentos de parto humanizado, das doulas, etc., para combater justamente a violência obstetrícia. Ela está comentando aqui com a maior naturalidade de médica, aquela naturalidade que tipo, meio que foda-se, tá ligado? Paciente, eu tô fazendo meu trabalho aqui, fica na sua, seja um bom paciente aí, é isso, né? Interessante também notar nesse livro como a figura da mãe, né? Porque a Cecília não é mãe, né? E talvez ela quisesse ser, no fundo, né? E ela começa a chamar o Bruninho, o filho do amante dela, de meu filho, a um ponto de ter uma maternidade psicológica aí muito grande. Ela se sente um pouco fragilizada pela falta do status, né, de mãe na vida dela, e por outro lado ela se usa muito bem do papel de mãe, ela finge ser mãe em várias horas para passar batido em alguns lugares. Então, por exemplo, ela finge que é mãe para fazer o curso lá da mãe prana, lá com as doulas, etc., para observar bem a abordagem no médico com aquelas pacientes e tal, e ver o que ela pode fazer a respeito. E também finge que é mãe na porta do colégio, onde ela fica stalkeando o menininho lá, o filho do amante, se fingindo de uma mãe interessada na escola, que quer matricular a própria filha, etc. Né? E nisso existe uma leitura interessante de uma certa inofensividade da maternidade. Né? Quer dizer, quando você se apresenta como mãe, as pessoas meio que relaxam, porque parece assim, a pessoa é mãe, então ela é uma pessoa do bem, ou é uma pessoa que não vai fazer nada de mal porque ela tem muito a perder, porque é mãe. Né? Então, dessa maneira, acho que ela correlaciona, assim, talvez até de uma maneira inconsciente, né, a maternidade com essa inofensividade, né, com essa a mulher que dá à luz, ela se torna inócua, né, inofensiva às várias pessoas, porque ela tem um bem maior a proteger, que é o filho, né. Ao contrário da leitura que as pessoas fazem, assim, não, a mãe é capaz de tudo, não sei o que, para defender o filho, mas aqui ela está sendo realmente, ela está passando batida, se fingindo de mãe, né. E nessa relação dela com o amante, com a empregada, com o hospital e com o pai dela também, com que ela desenvolve uma relação muito típica do narcisista, né, que ela sente uma falta, né, ela tem uma lacuna
porque ela quer a validação, né? Mas ao mesmo tempo, quando o pai chega muito perto, ela meio que, não, tá bom, chega, né? Tipo, não gosta muito do pai perto muito tempo, né? Só o suficiente para validar ela ali, etc. A gente vê uma leve ascensão ali dos sintomas psicopatológicos dela ali rumo a um paroxismo que vai coincidir com o desfecho da história. Esse tipo de novela, né, ou romance, enfim, ele é essencialmente psicológico, né? Ele não é um romance sociológico, como a gente está vendo bastante na produção literária atual, mas ela tem, sim, o comentário sociológico a respeito do momento que estamos vivendo com relação às lutas pelo parto humanizado e contra a violência obstetrícia e contra algumas práticas desumanizadoras da medicina ocidental. Então é interessante porque em nada a personagem ali diz respeito ao momento, mas o comentário está ali. Quer dizer, o comentário é um fator adjacente ao desenvolvimento psicológico da protagonista e não é a trama em si, né? Como às vezes a gente vê, né? Que um romance que tem como trama o próprio comentário sociológico a ser feito, né? Então achei muito legal isso, até porque sinto falta de vez em quando, né? Gosto das explorações psicológicas e principalmente dessas que tem muito pouco a ver com a tipificação social, né? Ela tem uma certa tipificação social porque ela é uma médica insensível, né? Meio um pouco auto-intitulada na busca dela pelo poder e pela influência que ela tem, mas a gente não pode falar, né, como a gente falaria sobre os humanos, assim, isso é uma médica, né? Isso é uma pediatra. Não, isso é uma pediatra, né? Não necessariamente está ali representando a classe, embora traga ali bastante características aí da classe. Tá? Mais ou menos era esse o meu comentário sobre esse romance. Achei ele super divertido, li ele muito rápido, tem uma leitura rápida mesmo. Ele é dividido em capítulos super curtos, tem, 55 capítulos em 160 páginas, então dá pra ver, né? Cada capítulo tem mais ou menos umas 3 páginas aí. Então a leitura corre rápida dessa forma, né? Romance muito bom, recomendo a todo mundo, né? Gostei bastante. Comentei o que vocês acharam dele também, se vocês leram. Quando eu comentei que eu queria, né, esse aqui entrou no meu desafio Livrada, substituiu ali o livro que eu ia trocar com o Murilo, porque eu troquei esse livro aqui com o Otávio Linhares, que é o nosso camarada da Forbins, que faz o café para vocês, e a gente trocou, né? Eu dei para ele o Oscar Wilde e ele me deu esse aqui. Muita gente, quando eu botei no Instagram que eu estava procurando esse livro, muita gente falou para mim no direct que não gostou do livro, assim, nossa, esse livro aqui não me pegou em nada, não sei o que, mas eu queria, daí vocês podem comentar a respeito aí dele, sobre o que vocês não gostaram também, que é legal que a gente discute um pouco mais e vê os dois lados, né? Não fica aquela festa de elogio desmedido à toa, né, não? Então é isso, galera, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu joia, comentem aí suas impressões sobre o livro, sobre o que mais vocês quiserem. Um abraço e tchau. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like M.I.?